Tiago, capítulo 1, dos versos 19 ao 21, diz assim a palavra do nosso Senhor. Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Amém. Bem, meus irmãos e irmãs, bom estarmos aqui podendo louvar o nosso Senhor e aprender mais da sua palavra. O título da pregação desta noite é A Centralidade da Palavra no Ouvir e Falar. Entramos na segunda parte dos ensinamentos sobre o que é essencial para a igreja. Em nosso texto, Tiago menciona primeiro a importância de ouvir e falar dos cristãos, dos versos 19 ao 21. E em seguida, o ouvir e o agir, dos versos 22 até o 27. A seção discursiva de Tiago se estende dos versos 19 até o 27. No entanto, devido à quantidade de princípios a serem discutidos, abordamos somente os versos 19 até o 21, como nós acabamos de ler. Porque se eu for considerar os versos 19 até o 27, dados muitos princípios que aqui Tiago desenvolve, eu corro o risco de deixar de considerar algo crucial. Então nós vamos dividir essa seção da carta, que vai dos 19 até o verso 27, em dois blocos. Primeiro o verso 19 até o 21, depois dos 22 até o 27. Onde Tiago fala do ouvir e falar, segundo a palavra, depois do ouvir e agir conforme essa palavra revelada. Ele já havia explicado aos seus leitores que Deus os gerou espiritualmente, através da palavra conforme a sua vontade. E isso pelo Evangelho, como nós vimos no domingo anterior, o que fica claro no verso 18. Agora ele vai instruir a igreja a viver em conformidade com essa palavra, no que diz respeito a ouvir e falar. Tiago levanta um tópico que é extremamente relevante hoje. Considerando o impacto da tecnologia e das redes sociais, as pessoas estão se afastando e criando um grande abismo na comunicação. Nunca se falou tanto, mas com tão poucos resultados em termos de verdadeira comunicação, entendimento e envolvimento. A comunicação ela é muito rápida. As pessoas têm um acesso à comunicação surpreendente. Todavia, embora isso facilite a comunicação, as pessoas estão distantes umas das outras. Não há um desenvolvimento na comunicação. Não há um entendimento no que diz respeito a sentir de fato que a pessoa está se expressando por meio de palavras. E Tiago, ele traz isso à tona para que nós venhamos considerar a atualidade à luz daquilo que ele ensinou para a igreja há tanto tempo. Ou seja, isso é relevante para a minha vida e para a sua vida. Porque Tiago levanta um tópico bastante importante. Falar, ouvir, comunicar-se, envolver-se afetivamente a partir da fala e ouvir. Portanto, o cristão ele deve acolher a palavra com humildade e dedicação, pois foi gerado pela palavra, como afirmado por Tiago no verso 18. Assim, é totalmente natural que o ouvir e o falar sejam guiados pela palavra de Deus. Uma vez que o cristão foi gerado pela palavra, segundo a vontade de Deus, por meio do seu evangelho autoritativo, o cristão ele deve ouvir segundo a palavra e falar segundo a palavra revelada. E em um mundo, meus irmãos, repleto de vozes e com pouca paciência em escutar, precisamos voltar nossas atenções às Escrituras para obtermos direções sobre o diálogo cristão. Para que a centralidade da palavra no ouvir e falar seja inteligível e contextualizada, o sermão desta noite está dividido em apenas dois tópicos. Primeiro, como a palavra deve ser central na comunicação. No verso 19, no início, Tiago diz: sabei estas coisas, meus amados irmãos. Como eu falei agora há pouco, o verso 18 introduz que a nossa salvação, o nosso novo nascimento, foi pela vontade exclusiva de Deus. Portanto, à luz disso, nós devemos entender que as nossas relações e interações como cristãos devem também refletir a palavra. Tiago está dizendo que a igreja deve estar ciente, deve saber que não somente o fato de entendermos que Cristo nos gerou para a nova vida, mas também o fato de nós nos relacionarmos cotidianamente, sejam nas questões cruciais ou simples, a palavra também deve ser refletida. E a igreja deve saber disso, para que a igreja viva relações transformadoras.
para que a igreja viva uma comunicação envolvente, para que nós, ao falarmos e outros nos ouvirem, entendam o que está sendo manifestado, não somente verbalmente, mas com os sentimentos. A igreja deve saber disso. Para que a igreja viva relações transformadoras, a comunicação, que é central nas nossas vivências, deve refletir a palavra. É isso que Tiago está considerando junto à igreja. E ao falar a respeito de relações transformadoras, à luz das Escrituras Sagradas, pois a palavra deve ser central na comunicação, olha o que ele diz. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir. O termo pronto, no grego, de onde vem nossa palavra taxi, diz respeito a algo rápido. Porque a palavra pronto é taxis, ou seja, é algo rápido. Quando Tiago ele diz que a igreja deve estar pronta para ouvir, ela deve ser diligente, ela deve ser rápida, ela deve estar ali mostrando assistência imediata a respeito daquilo que ela vai ouvir. A igreja deve estar pronta. E isso é importante, por quê? Porque nós vivemos em um mundo imediatista. As pessoas falam e não tem nada a dizer. As pessoas falam, mas não se expressam com o coração. E dado a atualidade, as pessoas estão encurtando cada vez mais a forma de se expressarem. Algumas pessoas, elas não são prontas, elas não são rápidas em ouvir, porque elas estão se distanciando das pessoas. Porque envolvimento implica em relacionamento conflituoso. Por isso que algumas pessoas preferem resolver os seus dilemas através das redes sociais. Talvez você já tenha enfrentado algum problema conjugal ou mesmo um conflito com um amigo e você não conseguiu se expressar. Você até fugiu de qualquer encontro pessoal com ele. E o que você fez? Usou as redes sociais. Usou o WhatsApp. Usou qualquer outro instrumento que lhe permitiu distanciamento. Mas Tiago diz, para vivermos relações transformadoras, a palavra deve ser central. De que forma? Sendo rápidos, como cristãos, em ouvir. Ou seja, nós devemos estar prontos. Não é somente o pastor que deve ouvir os membros nas suas dificuldades. Os cristãos entre si devem ser prontos para ouvirem aquilo que as pessoas têm a dizer. E ele diz o quê? Todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Christmaker diz que o ouvir é uma arte difícil de dominar, pois significa ter um forte interesse pela pessoa que está falando. Ouvir é a arte de fechar a boca e abrir os ouvidos e o coração. Ouvir é amar o próximo como a si mesmo. Suas preocupações e problemas são importantes o suficiente para serem ouvidos. Christmaker, ele define de forma clara aquilo que Tiago traz para a igreja. Prontos para ouvir. É claro que se você não quer ouvir a pessoa que tem algo a lhe dizer, é porque ela não ocupa um espaço central na sua vida. E se você, por algum motivo, ao invés de ouvi-la, passa a falar exacerbadamente, sem freios, é porque de fato não há afeição para aquilo que ela está enfrentando. Lembre-se que Tiago está dizendo que nós devemos ser prontos em ouvirmos, devemos ser rápidos. Como eu falei agora há pouco, a palavra pronto, taxis, diz respeito a algo rápido, de onde vem a nossa palavra táxi, que é um instrumento de locomoção, de serviço, e que está ali prontamente para lhe levar a um destino fixo, desejado, traçado por você. Olha como Tiago, ele está levando a igreja a entender que quando alguém tem algo a lhe dizer, você deve ser rápido em ouvir. Você deve estar pronto a servir. E a ser um instrumento de Deus para aquela pessoa que está esboçando alguma necessidade sua, falando, verbalizando, para que você seja um instrumento nas mãos do Senhor, para que ela encontre um destino, encontre o seu objetivo. E como nós estamos considerando, a nossa sociedade, muitas pessoas não conseguem dominar a arte do ouvir. Querem falar. Tem pessoas que falam pelos cotovelos. Não é a expressão que nós usamos para aquela pessoa que fala muito. É claro que isso pode ser uma personalidade da pessoa, uma característica dela, algo que faça parte da sua personalidade. Todavia, há pessoas que passam por uma dificuldade,
estão passando por um problema que precisam ser ouvidas. E é dever da igreja ouvir essas pessoas com rapidez, com diligência, com prontidão. Porque nós somos um organismo vivo, que faz com que as pessoas sejam curadas naquilo que elas estão enfrentando. Ou seja, para vivermos relações transformadoras, tendo a palavra como central em uma comunicação saudável, nós devemos ser prontos para ouvir. Então reflita, quando aparece alguém querendo falar algo a você, você está disposta a ouvi-la? Você abre espaço para que ela consiga tirar do seu coração as suas dificuldades? Ou simplesmente você passa a falar sobre banalidades ou mesmo a sua vida? Uma outra coisa que Tiago coloca para vivermos a palavra de forma central na nossa comunicação, envolvimento e afeição é que também devemos ser tardios para falar. E a palavra tardio aqui refere-se a alguém que precisa de tempo para refletir e entender. Tiago sugere que devemos pensar antes de falar, escolhendo o momento certo e as palavras adequadas. O que eu vou dizer é verdade? É oportuno? Isso edifica? Transmite graça àquele que me ouve? Quando Tiago ele diz que você deve ser tardio para falar, ele não está dizendo que você deve se isentar da responsabilidade de trazer algo concreto àquele que está expressando as suas necessidades. Porque algumas pessoas podem pegar esse texto e dizer, eu não vou falar nada, isso aí não me compete, não é minha responsabilidade, eu não devo me envolver com isso, afinal é o problema dela. Tiago ele não está dizendo isso. Tiago ele está dizendo que ser tardio para falar é pensar antes de tomar uma decisão e verbalizá-la em termos de aconselhamento. Ele está dizendo que você deve escolher o momento certo e as palavras adequadas para poder falar. A nossa dificuldade é em ouvir as pessoas. E a nossa dificuldade também é refletirmos sobre aquilo que nós vamos falar. A igreja hoje, ela quer falar demasiadamente. Ela quer falar, como diz a expressão, falar pelos cotovelos. Ela não quer estar pronta em ouvir. Ela não quer refletir ao falar. Isso é muito característico também dos jovens. É claro que isso é geral, mas é muito característico dos jovens, falar sem pensar. Hoje as pessoas têm uma opinião formada sobre tudo. Basta darem um clique e consultarem. E a partir daquela pequena consulta, sem qualquer reflexão, sem ponderar sobre aquilo que leram, emitem opiniões. Tiago diz que nós devemos ser tardio para ouvir, ou seja, prontos para ouvirmos e tardio para falarmos. Devemos refletir, meus irmãos, antes de falarmos. Porque em Provérbios capítulo 18, versículo 21, diz assim: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. O cristão ele tem que refletir a respeito do que vai falar. Ele tem que pensar cuidadosamente, porque à luz de Tiago e Provérbios, a pessoa que fala sem refletir, sem pensar, ela pode destruir algo. Ela pode remover um fundamento consistente. Porque diz Salomão, aquilo que sai dos seus lábios pode salvar ou destruir. Lá no livro dos Salmos, no Salmo de número 141, versículo 3, diz assim: ó Senhor, controla a minha boca e não me deixes falar o que não devo. Eu estou lendo a linguagem de hoje. Meus queridos, vejam que o salmista ele suplica ao Senhor para que o Senhor controle a sua boca. E nós veremos mais à frente que aquele que controla a sua língua é perfeito. É por isso que nós devemos entender que é difícil controlarmos a nossa língua. Todavia devemos suplicar ao Senhor para que saia dos nossos lábios somente aquilo que edifica. Porque se nós perdemos o controle da nossa língua, como diz Salomão, ao invés de salvarmos, podemos destruir. Então seja pronto em ouvir e tenha muito cuidado no que você for falar, clamando ao Senhor, como disse o salmista: Senhor, controla a minha boca e não deixes eu falar aquilo que não devo. Meus irmãos, foi Sócrates que disse que o sábio, ele não fala tudo o que pensa, mas ele fala antes de pensar. Ele fala após pensar. Ou seja,
Ele não fala tudo o que pensa. E algumas pessoas querem extravasar, falarem tudo o que estão pensando. Mas como disse Sócrates, o sábio não fala tudo o que pensa, mas pensa antes de falar. E Tiago, ele diz que nós devemos ser tardio em falar, ou seja, devemos considerar aquilo que está sendo dito, devemos ponderar as circunstâncias, devemos meditar sobre aquilo que nos apresenta em termos de dificuldades, desafios, ou qualquer problema de natureza relacional que estejamos enfrentando. Devemos refletir antes de falar. É assim que o sábio se porta. Mas vejam que Tiago, ele ainda vai mais além. Ele disse que nós devemos ser prontos para ouvir, tardio para falar e também tardio para se irar. E o termo tardio aqui aparece novamente. Tiago, ele está enfatizando que a ira deve ser gerida com calma e reflexão. A verdadeira demonstração de força reside no domínio dos sentimentos que podem ser descontrolados. Quando você domina os seus sentimentos, principalmente a ira, que pode implodir e causar muitos danos, você está sendo uma pessoa sábia. Como disse Tiago, seja tardio para se irar, porque a verdadeira demonstração de força reside no autodomínio, ao invés de ser controlado pelas emoções. Porque na ira, meus irmãos, duas coisas são manifestadas, duas coisas são reveladas. A perda de controle, quando a ira implode, e aquilo que eu acabei de falar, uma atitude implosiva, uma atitude desenfreada, desalinhada com a verdade de Deus, o que causa danos. Porque a pessoa que se ira, e ela não consegue controlar aquilo que ela sente, ela não só prejudica a si próprio, ela prejudica outras pessoas. Quando alguém na ira fala algo, ela pode até se arrepender depois, mas aquilo que ela falou, dado os seus sentimentos implosivos, machucou, trouxe danos, e alguns danos são até irreparáveis. Por isso Tiago diz, seja tardio para se irar, porque na ira duas coisas são reveladas, perda do controle e atitude implosiva. E Tiago fundamenta dizendo que na ira não há piedade, não há justiça conforme a vontade revelada de Deus. Versículo 20. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago, ele está dizendo que quando o homem se ira, ele não anda de forma justa. Porque Deus, ele lhe gerou pela uma palavra segundo o seu evangelho. Ele lhe transformou segundo a sua vontade revelada, como disse Tiago no versículo 18. Se você não ouve, você tem uma grande dificuldade em servir as pessoas. Se você fala sem refletir, você vai machucar, vai tomar decisões, vai seguir caminhos que lá na frente trará um grande arrependimento. Se você se ira, não controlando os seus sentimentos, você não vai andar de forma justa perante o Senhor. Porque no descontrole emocional, Deus, ele é desonrado. O Senhor, ele é ofendido. Richard Baxter, ele disse o seguinte: a ira é como fogo. Se não for controlada, destrói tudo em seu caminho. O zelo santo é um servo. A ira carnal é um tirano. Baxter, ele conseguiu resumir de forma aplicativa para nós. Sim, a ira é como fogo, vai alastrando o seu mal no meio do povo, no meio das pessoas, no meio da família, no meio da relação conjugal. Destrói tudo em seu caminho. Deixa eu citar 2 exemplos para você. Lá em Números, capítulo 20, dos versos 1 ao 13, Moisés, ele se tornou um mau exemplo movido por ira. E na sua ira ele cometeu um grande erro no episódio das águas de Meribá. O contexto bíblico diz respeito ao povo de Israel sedento no deserto, reclamando contra Moisés. Deus então ordenou que Moisés falasse à rocha, pois dela sairia água. No entanto, dominado pela ira e frustração com o povo, porque Moisés, ele estava farto daquele povo que reclamava, murmurava, e que sempre ficava levantando questionamentos à soberania de Deus e à sua liderança como designada por Deus. Então, na sua ira e frustração, ao invés de falar à rocha,
Ele feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. Em vez de falar como Deus havia ordenado, ele feriu a rocha. E qual foi a consequência? Por causa dessa desobediência, que foi um ato de ira e impaciência, Deus disse a Moisés que ele não entraria na terra prometida. Isso marcou um ponto de virada trágico na vida do líder de Israel, que havia conduzido o povo por décadas até aquele ponto. Queridos, esse é um exemplo poderoso, porque mostra como até mesmo líderes piedosos podem ser levados a erros graves pela ira, com consequências sérias e duradouras. Ele também é frequentemente usado em pregações e estudos como um alerta à liderança negativa de Moisés, como um alerta a respeito da perda de controle emocional, como eu estou acabando de fazer. Ele perdeu o controle e se irou. E qual foi a consequência da sua ira e desobediência? Não entrarás na terra prometida, Moisés, porque não me honrastes no meio deste povo. Olha o que a ira pode causar. Perda de promessas. Um outro exemplo é Saul. Quando Davi fugia de Saul, ele passou por Nob, onde o sacerdote Aimeleque lhe deu pão e a espada de Golias, sem saber que Davi estava fugindo de Saul. Mais tarde Saul soube disso, e tomado por ciúmes, medo e ira paranoica, convocou os sacerdotes para interrogá-los. Saul acusou os sacerdotes de conspirar com Davi contra ele, contra o seu reinado. Mandou que seus oficiais os matassem, mas nenhum deles que levantara a mão contra os sacerdotes do Senhor. Então Saul ordenou que Doeg, o edomita, executasse a ordem. O resultado, Doeg matou 85 sacerdotes, e Saul fez destruir toda a cidade de Nob. Ele matou homens, mulheres, crianças, bois, jumentos e ovelhas. 1 Samuel 22, dos versos 18 ao 19, deixa isso bastante claro. Esse foi um dos atos mais cruéis e impiedosos de Saul. Esse ato afastou ainda mais o favor de Deus da sua vida, que já havia rejeitado Saul como rei. Vejam o que a ira pode fazer. Na perda de controle, Saul mandou matar os sacerdotes. E Davi ainda lamenta: bem que eu sabia que Doeg, o edomita, iria falar a respeito da minha fuga a Saul. A ira, meus irmãos, trará inúmeras mazelas àqueles que não sabem ter domínio do que sentem. E à luz desse primeiro tópico, eu quero trazer algumas aplicações para a sua vida. No que diz respeito a ouvir, eis a primeira aplicação. Algumas pessoas são tão egoístas que, ao ouvir alguém expor suas dificuldades, sofrimentos e tristezas, rapidamente redirecionam o foco da conversação para a sua própria vida e necessidade. Mostram-se indiferentes aos que os outros expressam. Não seja egoísta ao transformar a sua vida no centro de tudo. Ouça as dores alheias, você deve ser pronto em ouvir. E pela misericórdia de Deus, não faça da sua vida o centro diante de quem precisa ser ouvido, porque isso é pura insensibilidade. Evite agir dessa maneira. Você já deve ter presenciado alguém ou conhece alguém que, independente da conversação, independente daquilo que estejam lidando, falando, fazem com que as suas vidas, as suas necessidades, sejam o foco da atenção de todos ali. Sabe por que assim elas se portam? Porque são egoístas. Não conseguem ouvir outras pessoas. Mesmo que alguém tenha dificuldade em falar e de repente resolva falar, se deparam com alguém tão egoísta que redireciona o foco da conversa para a sua própria vida. Se assim você vive, mude. E se você tem dificuldade em ouvir as pessoas, ouça. Porque assim como você, em muitos momentos, quer ser ouvido, há pessoas também que precisam ser ouvidas. Uma segunda aplicação, agora que diz respeito ao falar, é: seja cauteloso ao falar. Pense no que vai dizer. Se não souber o que responder, encaminhe a pessoa a alguém que tenha mais comunhão com Deus e um melhor entendimento das Escrituras. Contudo, se tiver conhecimento do que dizer à luz da palavra de Deus, então converse com sabedoria, amor e coragem, guiando a pessoa que está falando com você ao Senhor.
Quando você for falar, seja sábio em suas palavras. Mas se você não sabe como se expressar, resista à tentação de querer opinar sobre tudo. Seja humilde e direcione a pessoa a alguém que possua mais maturidade e entendimento das Escrituras. Talvez você seja apenas um instrumento de guiar aquela pessoa a uma pessoa mais qualificada. Deixe claro para ela que você gostaria de ajudá-la com uma resposta bíblica, pertinente àquilo que ela está enfrentando. Mas não sabendo o que dizer, encaminhe ela a uma pessoa mais capacitada em Deus. Assim, não você, mas a pessoa que esboçou algo em termos de necessidade, algum dilema, alguma dificuldade, seja qual for a situação, será ouvida, seja por você, ou redirecionada a alguém, e ao ser ouvida, ela vai ser edificada e instruída, e Deus será glorificado. Contudo, saiba o que você deve falar quando as pessoas lhe apresentarem alguma dificuldade. Observe que existe uma diretriz divina sobre como você deve ouvir, como falar, exercer domínio sobre suas emoções. Logo, não se trata apenas de ter uma fala cristã ou de ouvir diligentemente sobre o que se diz. Antes, a palavra de Deus orienta a sua forma de falar, de ouvir e de sentir. Ou seja, toda a sua vida deve manifestar a palavra revelada e autoritativa do Senhor. Porque Tiago ele está englobando toda a existência humana, à luz da palavra. O seu ouvir, o seu falar, o seu sentir, tudo em você deve refletir a Escritura Sagrada. Porque o Evangelho diz respeito à totalidade da nossa existência. O Evangelho ele não é aplicável somente ao ouvir ou falar, mas tudo em nós, independente daquilo que estejamos enfrentando, deve ser vivido à luz das Escrituras Sagradas. Porque o Evangelho deve transformar toda a sua vida, mente, coração e ação. Portanto, controle suas emoções, especialmente a raiva. Porque o que nós estamos vendo, meus irmãos, é jovens tão novos perdendo o controle. Homens saturados com algumas dificuldades conjugal, perdendo o controle. Algumas mulheres que vivem se sacrificando para o lar, não aguentando mais, perdendo o controle. Controle suas emoções, especialmente a raiva. A raiva pode indicar falta de controle, e nesse descontrole, muitas pessoas acabam feridas. A raiva é como uma explosão em meio a uma multidão. Os fragmentos voam em todas as direções. E algumas pessoas provam o veneno da raiva sem qualquer ligação, sem qualquer envolvimento. Porque na implosão da raiva, muitas pessoas são afetadas. Observe o que está escrito em Provérbios 29:11. O tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e a domina. Paulo aos Efésios também diz: irai-vos e não pequeis. Não se põe um sol sobre a vossa ira. Versículo 27. Nem deis lugar ao diabo. O tolo, ele mostra toda a sua raiva. O sensato, o sábio, ele se cala e domina a ira. Paulo, ele diz, irai-vos e não pequeis. Paulo, ele está reconhecendo que a ira é um sentimento humano. Mas compete o cristão controlar aquilo que sente. De forma assim tão explosiva. Algumas pessoas dizem, olha, é o meu jeito. Eu não consigo guardar essa ira. Você me conheceu assim, então você tem que suportar como eu sou. A palavra não lhe gerou? A palavra não lhe transforma? A palavra não realinha o que você sente, a vontade revelada de Deus? Porque a personalidade imatura, que é feitio daquele que não tem controle sobre o que sente, a personalidade imatura que assim se porta, reflete a ausência de caráter transformado. Porque Paulo, ele sabe que a ira é um sentimento humano. Mas nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que nós sentimos. Porque se você não domina aquilo que você sente e simplesmente quer justificar a imaturidade, a perda de controle, dizendo que é peculiar à sua personalidade, você só está mostrando que o Evangelho não é poderoso em sua vida porque o seu coração está duro e você não quer mudar. Por isso que Salomão disse que o sábio, ele domina a ira. A centralidade da palavra no ouvir e falar é o tema da exposição.
No entanto, para que isso ocorra, é necessário que exista uma preparação do coração pela palavra, já que o que nós falamos, o que nós pensamos, sentimos, manifesta o que está em nossos corações. Em seguida, analisaremos o próximo ponto, que é a preparação do coração através da palavra, que promove uma conversação santa. Tiago, ele diz que você deve ser pronto em ouvir, tardio em falar e tardio em irar-se. Porque na ira não opera a justiça divina, não se anda de forma justa. Então, como ele ancora essa verdade, sermos sábios no ouvir, sensíveis às necessidades dos outros, prudentes no falar, como ele ancora o fato de nós termos domínio sobre o que nós sentimos? Pela palavra, meus irmãos. A preparação do coração através da palavra promove uma conversação santa, um ouvir pronto, um retardamento no sentido de refletir sobre o que falar. A palavra promove o controle dos sentimentos. Mas olha o que ele diz no versículo 21. Portanto, olha a ordem, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Meus irmãos, como nós teremos uma conversação santa, como nós seremos santos no ouvir, no falar, dominando os nossos sentimentos, se nós não nos despojamos do velho homem? Se você ainda conserva no seu coração hábitos da velha natureza, é claro que você não vai ter domínio sobre o que você sente. Se você ainda conserva o pecado em sua vida, aquilo que você vai falar só vai expressar aquilo que está ocupando o seu coração. Se você não tem paciência em ouvir as pessoas, é porque no seu coração você está acima delas. Se você não consegue refletir antes de falar, é porque você é uma pessoa precipitada. E uma vez sendo precipitada, você está demonstrando que o velho homem gosta de reinar, gosta de tomar o próximo passo, de estar à frente de tudo e de todos. Por isso que a ordem de Tiago, para que as nossas relações sejam relações transformadoras, à luz da palavra, no ouvir, falar e sentir, é despojando-se do velho homem. É tirando as vestes carnais da velha natureza, que é a ideia de despojar-se de toda impureza e acúmulo de maldade. Não há como você ser cheio do Espírito se você está cheio do velho homem. Jesus, ele disse, olha, a casa é limpa, os demônios são expelidos, mas se ela continua vazia, vem o demônio que foi expulso com mais 7, e o estado daquele homem é pior. Jesus, ele estava justamente estabelecendo que quando nós nos despojamos da velha natureza, das impurezas, do acúmulo de maldade, nós temos que nos encher de quem? De Deus, meus irmãos. Do quê? Da palavra. Porque se nós nos despojamos de toda impureza e acúmulo de maldade e não nos enchemos das coisas celestiais, você ter se desvencilhado do velho homem não vai resultar em nada, ele vai voltar com toda a força. Por isso que a ordem, ela está ligada ao imperativo que Tiago dá, acolhei. Primeiro ele diz, devemos nos esvaziar, para então nos enchermos. Nós nos esvaziamos, nos despojando de toda a impureza e acúmulo de maldade, para então fazer o quê? Olha o imperativo que Tiago dá. Acolher com mansidão a palavra em vós implantada. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, dos versos 10 ao 18, Paulo, ele traz a mesma linha de raciocínio. Primeiro nós nos esvaziamos do que é carnal, do que é mundano, para nós nos revestirmos do novo homem. Você tira o lixo que é o mundo do seu coração para se encher das coisas celestiais. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 8, diz assim: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus efeitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Versículo 12.
Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Paulo ele segue a mesma estrutura. Primeiro você se despoja de tudo aquilo que é carnal, ira, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, para se revestir do novo homem. Se revestir como eleito de Deus, santo, amados, de ternos afetos, de misericórdia, bondade e etc. O que é que Paulo e Tiago estão dizendo? Que o viver cristão se configura dessa forma. Você sempre está lutando para tirar das suas entranhas aquilo que é pecaminoso, aquilo que entristece o Espírito Santo de Deus, para se revestir de algo louvável, que glorifica a Deus. É paciência, é bondade, é generosidade, é misericórdia, é assistência aos necessitados, aos pobres. Você se desvencilha daquilo que é carnal para se encher. Quando assim você vive, o ouvir é natural. O falar com ponderação é uma consequência da piedade. Ter domínio sobre os sentimentos, embora isso seja difícil, vem com o auxílio do Espírito Santo. Você tem que preparar o seu coração através da palavra que foi implantada. Você tem que acolher. Meus irmãos, quantas coisas maravilhosas já não meditamos aqui no âmbito de igreja, no dia do Senhor. Mas algumas pessoas adentram o nosso recinto e saem da mesma forma. Não acolhem a palavra. Você já deve ter visto algumas pessoas se dizendo crentes, mas com ira, com um linguajar obsceno. Não são pessoas humildes. Pagam e não compram, são desonestas. Sabe por quê? Porque elas não estão acolhendo a palavra. Elas não estão recebendo em seus corações a palavra autoritativa que muda os seus corações. Elas não estão preparando os seus corações para que o Senhor transforme. E o Senhor, Ele não cultiva em um coração que não é preparado. Lembra da palavra do semeador? Que teve um solo que frutificou? O coração preparado frutifica. E qual o resultado dessa palavra? Que é acolhida com humildade, mansidão, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. O verbo salvar não se limita apenas ao contexto de salvação espiritual, porque sempre que aparece a palavra salvação, muitos frequentemente atribuem à palavra salvação no seu sentido de sair das trevas para a luz. Tiago ele está usando um termo de forma geral, que se refere à restauração da vida, tornando a pessoa plena e completa em todos os aspectos. Quando Tiago diz a qual é poderosa para salvar a vossa alma, ele está dizendo que, uma vez se submetendo a essa ordem, esse imperativo, se despojar e acolher a palavra com humildade que foi implantada em nossos corações, o resultado é restauração. Nos tornamos pessoas mais completas, estáveis emocionalmente, pessoas fundamentadas nas Escrituras Sagradas, pessoas que conseguem, para a glória do Senhor, ouvir alguém, apreciar com amor e direcioná-la às Escrituras Sagradas. Quando a palavra é implantada, que é poderosa para nos restaurar a nossa alma, aquilo que nós precisamos, nós dominamos os nossos sentimentos. E nós sempre estamos lidando com os nossos dilemas, sejam pessoalmente, de forma interna, nós com nós mesmos, individualmente, ou com outros. Sempre estaremos resolvendo as nossas dificuldades no poder da palavra, para a glória do Senhor. Thomas Watson, ele disse o seguinte: a palavra nunca será doce, enquanto o pecado não for amargo. Enquanto o pecado lhe for mais atraente, mais desejável, enquanto o pecado ainda estiver sendo conservado na sua vida, a palavra não será doce ao seu paladar. Pelo contrário, assim que você abrir a Bíblia, começar a ler as Escrituras Sagradas, vem sono, porque a sua mente não está acostumada com a leitura da palavra. Você lê, não entende, por mais que você esteja lendo, que Deus ele enviou o seu Filho para a propiciação dos nossos pecados, que Ele verteu o seu sangue, que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Por mais que você leia que Deus ele prova o seu amor para conosco, sendo que Cristo Jesus morreu por nós, sendo ainda nós pecadores, parece que você está lendo um jornal.
Porque o pecado é doce na sua vida. E a palavra, amarga. Por isso que Thomas Watson disse: a palavra nunca será doce enquanto o pecado não for amargo. E à luz desse segundo tópico, meus irmãos, eu quero trazer mais algumas aplicações para a minha vida e para a sua vida. Suas conversas não podem ser puras se o seu coração ainda carrega os maus hábitos do velho homem. Continua a mentir, a não conseguir ver alguém possuindo algo que imediatamente cobiça, não se satisfaz com a sua própria vida, mas se preocupa demais em saber sobre a vida alheia, adora fofocas para comentar e até dizer: esse aí nunca me enganou. Bem que eu desconfiava dele, dela. Pessoas que estão mais preocupadas em saber da vida dos outros do que da sua comunhão com Deus. Enche o coração com as imundícias que o mundo oferece. Passa horas e mais horas nas redes sociais, mas não consegue se dedicar 30 minutos à leitura da Bíblia. Suas conversas não podem ser puras se seu coração ainda carrega os maus hábitos do antigo homem, da velha natureza. Então saiba que as suas conversas nunca serão santas. Você nunca vai conseguir dar uma palavra que reflita a vontade de Deus, autoritativa e sendo aplicada àquele que carece. As pessoas nem vão lhe procurar, porque sabem que você é uma pessoa carnal, que você não tem intimidade com Deus, porque o seu coração reflete isso. O seu olhar, o seu comportamento mostra que você não está comprometido com as Escrituras Sagradas. Mas a partir do momento que o seu coração estiver cheio da palavra, Deus vai enviar pessoas para lhe pedir conselho. Deus vai enviar pessoas para abrir o seu coração para você. E você vai conseguir falar de forma pensada, porque há no seu coração o interesse de glorificar a Deus e edificar aquela vida. Contudo, saiba que as suas conversas não podem ser puras, sábias, se o seu coração ainda carrega os maus hábitos do velho homem. O máximo que você vai dizer é: mulher, age da mesma forma. Meu irmão, você está sendo injustiçado, procura seus direitos. Por mais que isso cause divisão. O máximo que você vai conseguir é refletir a velha natureza. Uma segunda aplicação que eu quero trazer para a sua vida é que você precisa se despojar de toda impureza. Lute, arranque a velha criatura com seus maus hábitos, para que seu coração esteja pronto para receber a palavra de Deus. Isso é simples? Não. É difícil, é uma luta. Mas mesmo sendo difícil, é o custo da santidade, da devoção, de viver para a glória de Deus, de se relacionar com um Deus santo, que se comunica por meio de sua palavra, que fornece o que é necessário para os seus servos, que faz com que seus servos saibam e sintam o quanto são amados por Ele. Afinal, o Deus Pai enviou o seu Filho, o seu único Filho, para morrer no lugar de pecadores. Por isso é necessário que você se despoje da velha natureza, mate a velha criatura com seus maus hábitos, para que seu coração esteja pronto para receber a palavra de Deus. Como disse Paulo, você tem que se despojar do velho homem com seus efeitos. Não há como você ser cheio do Espírito Santo se você fica maratonando séries, ao invés de ler as Escrituras Sagradas e orar. Não há como você se encher do Espírito Santo, sendo que o tempo que Deus lhe deu para você meditar, para você orar, para você suplicar a sua misericórdia, ao invés de estar fazendo isso, está com conversas banais com outros amigos. Você tem que renunciar. Como disse Paulo, você tem que remir o tempo, administrar o tempo com sabedoria para a glória de Deus. E uma terceira e última aplicação diz respeito à palavra, que é poderosa para salvar almas. Somente ela pode trazer à vida o que estava morto, proporcionar novo nascimento àquele que nasceu em pecado e vivia como moribundo espiritual. Apenas a palavra pode dar vida ao que foi descartado e desprezado pela sociedade, porque a palavra reestrutura toda a existência humana, ressignificando a sua vida, porque antes desprezado pela sociedade, agora amado por Deus. Somente a palavra pode libertar quem está aprisionado aos desejos de Satanás. Somente a palavra pode salvar o perdido e restaurar o ferido.
Creia no valor e na suficiência da palavra. É isso que você precisa. Não há um médico mais interessado em cuidar da sua alma, dos seus sentimentos desalinhados às Escrituras Sagradas, do que Cristo. E Ele sempre está disposto a nos abraçar pela sua palavra. Então creia no valor e na suficiência das Escrituras Sagradas. Eu quero concluir dizendo o seguinte: a boca fala daquilo que está cheio o coração, afirmou Jesus. Muitos têm proferido palavras que ferem, causando marcas que nunca se apagam. E isso acontece porque falam sem pensar, sem levar em conta a dor alheia, a vulnerabilidade do outro, as necessidades e medos. Não se preocupam com suas palavras ou a maneira de expressá-las, porque são cruéis em suas falas. E justificam dizendo: é a minha personalidade. A ausência de amor em seus corações resulta em um discurso descontrolado, justificando-se, como eu acabei de falar, sou assim, você me conheceu assim, como se o temperamento fosse uma desculpa para a falta de autocontrole. Por outro lado, o cristão que é gerado pela palavra e sua forma de se expressar, na sua forma de se expressar, ele é santo, ele pondera o que vai dizer. A sua vontade, os seus sentimentos estão alinhados à verdade de Deus. Ao conversar, ele demonstra preocupação, compaixão e generosidade com a dor dos outros. Não com a intenção de piorar a situação que enfrenta, mas de forma paulatina, ele considera no seu íntimo o que é melhor para dizer, para que a situação não seja piorada. Pelo contrário, seja resolvida. Ele escolhe o momento certo e as palavras corretas para dizer. O que devo dizer é apropriado, isso vai edificar, transmitir graça. Senhor, como devo me comunicar para entender as necessidades do meu irmão e da minha irmã? O cristão gerado pela palavra, ele busca glorificar a Deus e ajudar o seu irmão, a sua irmã, naquilo que eles estão enfrentando. E uma vez que sua maneira de falar reflete isso, ele ouve com atenção aqueles que precisam falar. Ele tem 2 ouvidos e uma boca. Ele é pronto para ouvir e tardio em falar. E assim como seu coração está comprometido em ouvir diligentemente e falar depois de ter pensado, ele manifesta que seus sentimentos estão sob controle, pois a explosão de ira pode causar sofrimento gratuito a outros. E ele passa isso para outros. Olha, foi Deus que me transformou. Isso não foi de mim mesmo, foi Cristo com a palavra implantada e eu acolhendo. Até nisso ele é um exemplo para outras pessoas buscarem o Senhor, pois ele sabe que Deus não será glorificado caso ele perca o seu controle, pois quem se ira não age conforme a vontade de Deus. Para que essa realidade se manifeste em seu cotidiano, é preciso desapegar-se incessantemente da velha natureza, mortificando a carne para ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus, assim buscando a glorificação de Cristo. Porque Cristo, ele morreu na cruz do Calvário e deu a sua palavra justamente para que eu e você sejamos salvos e habilitados a vivermos piedosamente para a sua honra e glória. A sua atitude piedosa em relação à palavra é de um ouvinte atento. E ele entende isso. Ele está sempre acolhendo a mensagem com mansidão e um coração purificado. Pois a verdadeira piedade se inicia com um temor a Deus e um tratamento reverente à sua palavra. A centralidade da palavra, no ouvir e falar, perpassa tudo isso que nós acabamos de considerar. Que Deus em Cristo aplique a sua palavra ao meu e ao seu coração. Amém.